Oi, meus lindos, minhas lindas, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu estou no Apelaços e vim gravar para vocês um vídeo sobre pintura e todos os cuidados que a gente precisa ter com a parede antes de colocar a tinta certa. Então, se esse assunto muito te interessa, se você está em reforma ou conhece alguém que está, só espera vir. Que bom que você ficou. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou Camila, eu sou arquiteta e nesse canal do YouTube eu trago um pouco sobre as reformas, as obras que eu tô fazendo e algumas soluções muito legais e importantes que você pode adotar aí na sua casa. E o vídeo de hoje é sobre pintura. Nossa, mas é só pintura, que vídeo simples. Nananina, não. Eu preciso contar pra vocês quando você pensa que a sua reforma vai ser muito simples, que é só pintar, no meio do caminho aparecerão alguns probleminhas. E eu vim mostrar todos eles aqui para você evitar, tá bom? Bom, então eu tô gravando aqui, como eu comentei, no Apelaços. É uma reforma de 3 ambientes. Então nós temos os 3 dormitórios que nós precisamos tirar o papel de parede, né? E viríamos com móveis novos. Porém, além desses serviços, eu tive que resolver a infiltração em volta das janelas. Por quê? Porque a construtora instalou a janela sem calafetar por fora e a água da chuva estava entrando e mofando o papel, tanto que o papel rasgou. Ficou a parede com aquelas bolhas, aquelas coisinhas pretas, ficou muito ruim e a família tá aumentando. Então foi um momento perfeito pra gente resolver todos esses problemas, para todo mundo viver feliz e tranquilo aqui no apartamento. Então eu tô gravando em um dos dormitórios e neste dormitório em específico será o dormitório das crianças, conforme esse vídeo aqui que tá passando pra vocês. E o que acontece? Graças a Deus esse dormitório não tinha infiltração. Porém, aqui em cima, vocês estão vendo no teto, uma moldurinha de gesso. Os nossos problemas começaram aqui. Por quê? Porque quando a gente compra lá atrás um apartamento, reforma e chama uma empresa de gesso para fazer uma moldura X, não necessariamente essa moldura tem em todo lugar. E aí, o que eu fiz para conseguir fazer uma moldura exatamente igual a que estava aqui? Eu tirei um pedacinho, mandei fazer o molde e fiz outras molduras. Porém, a emenda nunca é tão simples. E aí, eu precisei ter um pouquinho de trabalho para reparar essa moldura, deixar ela bem bonitinha, com essa corrida, lixada, para poder seguir com a pintura, tá? Por quê? Já começa aqui a primeira coisa que você precisa saber, extremamente importante. Primeiro a gente começa pintando o teto. Se o teto não estiver pronto, não adianta pintar a parede. Por quê? Se a gente deixa a parede pintada, quando for pintar o teto, os respingos do teto cairão na sua parede, tá? Então a primeira coisa que você precisa ficar sabendo. A segunda coisa é o seguinte: neste caso, quando nós temos o teto e nós temos molduras, a gente precisa pintar primeiro o teto, a moldura, esperar secar para poder colar a fita crepe. Afinal, neste quarto aqui, nós ainda temos esse barrado aqui será branco e daqui para cá teremos uma pintura especial. Mas nos outros quartos, nós não temos a mesma cor do teto na parede. Então, a segunda coisa que você precisa se atentar: se você tem uma cor diferente de parede, diferente do teto, você precisa colar uma fita crepe muito bem colada, porque esses retoques e molduras, ela é muito fininha. Eu vou encontrar um pedaço aqui para mostrar para vocês. Ela é muito fininha. Se a gente borrar, vai dar muito mais trabalho pintar de branco em cima da tinta que foi pintada, tá? Então, uma terceira coisa aqui que eu posso destacar para vocês. Neste quarto, em específico, nós tínhamos papel de parede em todas as paredes. E aí o que acontece? O papel foi muito bem colado, igual um adesivo de vidros, sabe? Ele foi muito bem colado. Quando a gente puxava o papel, vinha somente aquele plástico, né, que fica de acabamento pintado, enfim. A cola e o papelzinho, como se fosse um adesivo mesmo, de um vidro de geleia, assim, que a gente tira, ficou tudo na parede. Então,
Seguimos com o lixamento, umedecemos esse papel, esperamos secar, passamos espátula, enfim, a equipe aqui teve um baita de um trabalho, mas aí a gente conseguiu esse resultado sem papel. Demos uma boa demão de massa corrida, lixamos, né? Então, tá passando aqui para vocês algumas fotos do trabalho que dá, né? E também da sujeira que fica, porque infelizmente massa corrida, gesso, massa acrílica são serviços que a gente precisa fazer e depois seguir com a lixagem. Então, aqui eu já protegi toda a casa, depois eu vou até mostrar pra vocês, mas eu vou dar um geral aqui no quarto pra vocês verem. Ainda está tudo branco e a porta também ela será branca, porém a gente vai seguir com a pintura da porta depois da montagem dos móveis. Então, vou passar aqui uma quarta dica aqui no caso de pintura, porque ela junta com os móveis, aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, quando a gente vai fazer móveis personalizados, móveis planejados, ou mesmo comprar móveis novos, né? A pessoa que vai montar, ela precisa de espaço, né? Sempre. Quanto mais livre estiver o ambiente, melhor. Por quê? Porque ela precisa abrir todas as partes, se for móveis planejados, eles estarão identificados, né? Seguir com as dobradiças, enfim, vai fazer um pouquinho de sujeira, mas dependendo do tamanho e também do espaço do seu ambiente, vai ficar muito difícil se locomover. Se ficar difícil de se locomover e se você tiver sido presenteado com a infeliz situação de montadores não tão cuidadosos como eu já tive, vão bater na sua parede. E aí você precisa fazer um retoque e um acabamento e uma pintura final. Então, no caso de pintura, você vai montar móveis, faz o seguinte: dá 2 demãos de pintura e depois você deixa acordado com o pintor ou enfim, a equipe que for executar para você uma 3ª demão depois da montagem dos móveis. E com a porta nós fizemos a mesma coisa. A porta aqui está lixada, tá? E seguiremos com a pintura depois, porque a porta é a primeira coisa que pode ser que esbarre, porque a gente vai passar com peças grandes, vai passar com maleta de equipamento, enfim, vamos evitar fadiga, então vamos seguir com esses serviços depois, tá? Papel de parede, no caso, se você for fazer papel de parede. Dependendo do papel de parede, a sua parede tem que estar impecavelmente branca, igual essa daqui, senão ficará manchas. Eu tive esse caso no AP Soleil, vou até mostrar aqui uma foto do quartinho. Era um papel da Wawa Baby, ele é de celulose. Então ele era meio translúcido, você colocava ele na luz, você via, né? O papel não era adesivo, não era vinílico. Então a parede também tem que estar impecável, tá? Então sempre tomar esses cuidados, com as sequências certas, né? E depois com as montagens. A 5ª coisa que eu posso destacar nesse mesmo quarto aqui, se você vai passar massa corrida no quarto, o ideal é você passar uma camada de seladora para a parede ficar bem perfeitinha, bem estanque, para a tinta aderir, porque senão a massa corrida vai puxar a tinta. E aí você vai ficar dando demãos e não vai ter fio. E uma outra coisa muito legal de você usar a seladora se você tem uma cor, né, de um proprietário antigo, ou você aí, ó, tá morando de aluguel, é uma cor muito escura. Você dá uma demão de seladora, você pode vir com a tinta branca, que em 2 demãos, ó, vai ficar show, vai cobrir, vai ficar incrível, tá? Deixa eu dar um rolê com vocês aqui, mostrar pra vocês o que tá rolando e também mostrar a moldura em andamento que a gente tem aqui. Aqui, ó, nós emendamos a moldura, porque nesse espaço bem aqui tinha um guarda-roupa, tá? Aí aqui já tinham todas as molduras, a gente deu uma demão de tinta no teto. E aí estamos aqui, ó, com a janela protegida, porque a gente vai ter um barrado daqui pra baixo, tá? E aí eu vou depois mostrar pra vocês como foi que eu fiz essa arte. Aí eu vou seguir com outro quarto aqui pra te mostrar pra vocês. Então aqui, ó, foi o que eu comentei, né? Que a gente fez um trabalho pra resolver a infiltração aqui, aqui, bem aqui que tinha. Então, vocês podem ver até que a janela tá meio com esses pretinhos aqui, ó. Opa, aqui, ó. Com esses pretinhos aqui. Isso daqui é a infiltração que veio lá de fora. E aí ela começou a ficar dentro da moldura aqui de acabamento, sabe?
como se fosse uma guarnição que tem aqui na janela de alumínio. Essa daqui é de encaixe. E aí aqui, ó, a gente tirou o papel, mas ainda ficou aqueles papéis do papel. Aí a gente veio com a massa corrida e agora, ó, nós temos uma superfície lisa para fazer a pintura. Aqui no teto já temos o teto pintado, a moldura também já com uma demão. E aí esperamos secar de um dia para o outro e começamos a colar a fita crepe, porque a parede terá outra cor que não é branca. Tá, então só para vocês verem aqui o nosso cenário de guerra, né? Os clientes, eles só dormem aqui, então a gente deixou tudo arrumadinho, tudo bem limpinho, tudo bonitinho. E aí eu vou passar no último quarto. Aqui no último quarto a gente tá desmontando um último móvel. E aqui já demos também na moldura. E aqui no fundo, ó, vocês podem ver que temos, ó, a emenda da moldura. Então, quando eu comentei com vocês, aqui tem um pedacinho de moldura, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Essa é a moldurinha de gesso que a gente colou lá no teto. Então, ela é feita totalmente de gesso, né? Ela não é estruturada nem nada. E ela cola com o próprio gesso. Porém, quando você umedece ela fica mais escura. Então, aqui, ó, a gente fez algumas emendas, né? Nesse trecho aqui todo tinha um guarda-roupa, então não tinha moldura. E ali na pontinha, como era a espessura do guarda-roupa, também não tinha. Aí a gente colou essas aqui, a gente mandou fazer, ó. Então, ela vem desta forma. Aí a gente precisa fazer o quê? Dar uma massa corrida nela, porque ela é gesso, né? Senão ela vai chupar toda a tinta. E aí depois a gente vem com a pintura propriamente dita. E aí nesse quarto também foi o que a gente teve mais problema. Consigo mostrar algumas coisas aqui pra vocês, ó. Então aqui nós tínhamos, vocês estão vendo aqui essa linha? Nós tínhamos um armário. Então, quando a gente passa o papel de parede, a cola, enfim, é uma camada que sobrepõe a parede que não tinha nada. Então a gente precisou lixar, passar massa, tudo, tá? Então agora as paredes estão prontas para fazer pintura. Aí aqui o corredor a gente vai pintar também, as portas, ó, já estão totalmente lixadas, tá? Então só para vocês entenderem, quando às vezes parece que a gente vai fazer um serviço, ele é muito simples, ele é muito tranquilo, nem sempre é. E se você não souber a etapa correta de execução dos serviços, você vai ter muito retrabalho e também a sua casa vai ficar suja muito tempo. Aqui estamos desmontando um último móvel que o cliente decidiu não ficar mais, então estamos desmontando e já seguiremos com as pinturas. E aí depois, durante a montagem dos móveis, eu gravo um vídeo pra vocês pra mostrar como é que ficou. Bom, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse conteúdo tenha acrescentado alguma coisa pra você. Se você conhece alguém que tá reformando, que tá construindo, que tá exatamente nessa etapa, envie esse vídeo pra ela, tenho certeza que ela vai gostar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, que ajuda a gente pra caramba, tá? Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, que semanalmente agora eu trago vídeos novos, tá bom? E se ficou qualquer dúvida, comenta aqui que eu mesma irei responder, tá? Mais uma vez, muito obrigada por assistir até aqui, um grande beijo e até qualquer dia.